Fala, meus geeks! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui voltando com o Anexo Cast depois de quase um ano, talvez. Sei lá, quem sabe, né? Está começando agora mais um meu, um seu, um nosso Anexo Cast. E eu vou começar apresentando os apresentadores, desculpe o pleonasmo. Vou começar por mim, óbvio. Meu nome é Ramon e eu estou fazendo a introdução hoje desse assunto. E depois, o apresentador agora. E aí, Dani, beleza? Como é que você tá? E aí, beleza? Sou o Daniel, ou Daniel San, como muitos conhecem também. E é E isso, né? estamos retornando aí. E é isso. E aí, Wagner, tudo bem com você, cara? Opa, tudo beleza? E hoje a gente vai falar de coisa importante. Então, bora aqui, bora. Bora! Flori, prima, como é que você tá? Tá pronto? O assunto de hoje? Eu tô, pois é, tudo bem. Aí a segunda participação, né? A primeira foi um ano atrás, aí depois ficamos sumidos, mas aqui estamos de volta. Ótimo, excelente. Hoje a gente vai precisar falar bastante, principalmente ter uma voz feminina nesse assunto. E é claro, por último, mas não menos importante, ele, o homem que me inspirou. E aí, Wesley, beleza? O homem que inspirou. Essa foi boa. Enfim, eu, Wesley, retornando aí, né? Agitando todo mundo. Na verdade, quem agitou todo mundo para retornar aí com o Anexo Cast, quase um ano parado, foi o Ramon, justamente quem está apresentando. Ele agitou muito para estar falando aí sobre um tema aí que ele vai já já fazer a introdução e nomeá-lo, claro. E vamos que vamos para mais um Anexo Cast. Quem sabe voltar uma vez por mês aí, pessoal. É verdade, a gente está devendo bastante para vocês e hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante, eu diria até um pouco polêmico, mas não é. Vocês vão entender o porquê. O assunto de hoje é o que os jogos nos ensinam, o que os jogos nos influenciam, talvez. E eu acho que é um tema bastante, como eu disse, é bem interessante, um pouco meio polêmico, um pouco distorcido, eu acho, não sei dizer, mas como é que eu posso dizer? Acho que a gente escolheu mais esses temas também porque voltou à tona os comentários de que os jogos influenciam muito na violência, incitam os jovens à violência e tal, mas eu acho que não é só isso, e também isso não tem muitas provas de que os jogos fazem isso, e também tem jogos de vários assuntos, como amizade, amor, entre outras coisas, principalmente a cooperatividade entre os jogadores. Aliás, muitos jogos populares tende a ser online, tende a sempre criar esses vínculos, amizades, precisa sempre estar cooperando com o seu aliado, né? Então, é bem interessante esse assunto. Eu acho que, para começar falando sobre, é nada mais justo do que falar sobre algum jogo que nos, sei lá, que ensinou alguma coisa para nós, né? Eu queria começar com um jogo bem recente que eu joguei agora, que é o jogo Erika, que é um jogo, assim, estranho, é um jogo estranho, porque como é que eu posso explicar ele de uma maneira fácil? É um jogo quase que em live action. Nossa, você escreveu aqui? Escrevi. Eric é sensacional porque deu na PSN Plus e tal. Sim, cara, e assim, é um jogo, pode-se dizer que é um meio terror, ou meio suspense, um horror game ali, só que ele é o seguinte,
é uma menina que ficou órfã dos pais cedo. Aí eu acho que ela vai para um sanatório, eu não me lembro muito bem, mas acho que é para um sanatório que ela vai. Tipo, meio que para um orfanato, né? Para ser bem sincero. E lá ela começa a ter. Esse orfanato é meio estranho, com pessoas estranhas. Ele, ele é meio distorcido às vezes. A própria gameplay ela é em primeira pessoa, então meio que você se sente lá. O jogo dá um pouco dessa imersão, até porque o gráfico é mais aquele voltado para um live action, por exemplo. Tipo, é mais um jogo que é filmado, eu acho. Tipo, ele não tem tantos gráficos digitais, né? É mais um jogo filmado. E ele é interessante porque, como eu disse, ela fica órfã. A introdução do jogo ela já é já é meio caótico e um pouco confuso, porque parece que é um sonho, mas na verdade não é, e aí você acaba descobrindo que pode ser um sonho. Tem várias e várias possibilidades dentro do jogo. Ele também é um jogo de escolhas, que eu esqueci como é o nome desse estilo de jogo, mas é um jogo de escolhas também, e tipo Detroit, Become Human, essas coisas. E aí a gameplay ela é focada mais em você fazer esses tipos de escolha e também você, tipo assim, poucas ações você faz, aliás, mais tipo, se é para andar ou se é para ficar, é escolha também, tem que apertar as opções, se você anda, se você não anda, em algumas vezes, né, não todas as vezes do jogo. E o jogo é curto, acho que em menos de 1 hora você faz final. Mas, cara, tipo, esse jogo ele me deixou intrigado, porque ele pode ser um jogo ali de terror, de horror, essas coisas. Mas ele me deixou intrigado porque mostra ali um pouco de aparenta, né? Pelo que eu entendi. Porque, como eu disse, é um jogo que vai para várias interpretações. Também é um jogo de escolha. E o primeiro contato que eu tive com esse jogo, aparentemente era um jogo de. Como é que eu posso dizer? Que alguns que ela confiava, que levou até ela para esse orfanato e estava cuidando dela, não eram tão confiáveis assim, cada um tinha seu mistério ali por trás, ali. Até a própria Erika, que é a protagonista, que é a que a gente joga, ela é meio estranha, parece que ela também tem muitos segredos a esconder. E o jogo vai te levando, vai te dando esses caminhos, esses traços, né, para você tentar entender um pouco do que está acontecendo ali. Eu não, tipo, é bem interessante, cara. Quando eu vejo você Pois digitando, desculpa, Flor, mas quando eu vejo seu marido digitando, mano, eu Olha, eu fico vou falar a real, porque como apreensivo. a gente grava aqui, pode colocar isso aí na edição, tá, Vaga? Não tô nem aí. Isso aí a gente tem que mostrar a realidade de como funciona o Nextcast. É que aqui é tudo ao vivo. É tudo ao vivo aqui Só viver a e é coisa. desse jeito. Não se assusta não, tá digitando, eu só ia digitar para falar para jogar a bola para outro, para não ficar preso em um jogo só. Ah, Eu sei tá, que não, a beleza. Erika é muito um baita jogo assim que ensina muita coisa, também tem a questão do terror, mas o intuito é justamente a gente focar aí na No, questão dos outros jogos, né, de forma geral, de que ensina alguma coisa, né, e é que o Ramon, ele é um membro do Anexo Cast aí que se empolga, e se deixar ele vai falar verdade. o Anexo Cast inteiro aí de Erika, e depois, quando for falar de outro jogo, ele vai falar mais outro Anexo Cast inteiro. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Eu me Não é, empolgo muito, cara. não é sermão, não é nada, Ramon, eu tô Não, não. apenas falando. Não, eu sei que. Mas é tipo assim, eu tava tentando achar uma brecha, tá ligado? Pra jogar a bola pra outra. Tipo, eu falei assim, mano, eu preciso colocar alguma coisa. Tipo, colocar Não, mas alguma é coisa na desse jeito. frente pra pessoa já pegar o gancho.
Só que, Não, pô, não, eu tava fique em tentando paz. encontrar. Meu. É desse jeito, mano. Faz um ano quase que a gente não grava, então a gente tá meio enferrujado, Nossa, então faz tá parte. enferrujado. E eu não ligo de ter essa parte aí, pode deixar aí, o pessoal pode comentar aí também no YouTube, que agora o YouTube tem uma função de podcast também, para quem não sabe aí, então ele cria automaticamente uma playlist de podcast, então já tá lá, todo o Anexo Cast tá tudo lá. Então você pode estar comentando aí embaixo, aí, principalmente pelo YouTube ou pelo Spotify também, né? O que você acha desse modo que a gente faz aí, ser bem verdadeiros aí no Anexo Cast, porque esse é o intuito. O intuito é esse, eu não quero mostrar o que a gente não é como se a gente estivesse batendo papo, né? Então a gente Não, tá aqui batendo aquele papo. exatamente. Na É o verdade, o Ramon intuito Sotomayor. sempre foi assim. Sempre foi Desde assim, o primeiro, do- desde o primeiro episódio. desde o primeiro episódio, assim como também lives na Twitch, pra quem não conhece, a gente tem uma Twitch aí do Anexo Geek, né? Só procurar na Twitch aí. Aproveitando todo o momento aí pra fazer o merchan de tudo que tem no Anexo. Enfim, Verdade. mas Mas eu então, vou aproveitar esse gancho, cara. Continua falando pode então, falar. mas. Continua falando então. Então, eu Sobre penso o qualquer seguinte, outra coisa, tá? olha, pode Deixa falar, eu Wagner. dei uma pausa, que assim, eu queria complementar um pouco a introdução, porque eu queria falar algumas coisas que eu acho que é importante, tá? Nenhum da gente aqui estudou psicologia a fundo. Então, não cabe a nós falar o quão os jogos influenciam as ações das pessoas. E claro que influenciam como filmes influenciam, né? Música, qualquer forma de arte vai Qualquer influenciar forma de arte. as pessoas. Jogos podem influenciar mais, porque você, num jogo, você tem agência, né? Você que faz a ação do seu personagem. Então, se a pessoa tiver algum tipo de problema, às vezes alguns jogos que remetem mais à violência podem desandar e tudo, mas aí cabe a quem estuda trabalhar com isso melhor. O que a gente queria fazer aqui é falar de jogos que não só tratam de violência, né? Que tratam de amor, que tratam de outros temas. Eu só queria dar esse aprofundamento melhor na introdução, né? E falando de jogos que falam de outras coisas, eu acho que um exemplo que, até quando a gente estava conversando antes de falar, meio que casou estranhamente, é Minecraft. Eu não joguei Minecraft, mas Minecraft é um jogo, por exemplo, que você é meio que um Lego, né? Você monta suas coisas lá. E, querendo ou não, por você usar a sua criatividade para montar as coisas no jogo, você ajuda as pessoas que têm algum tipo de ansiedade ou depressão, ou têm dificuldade de fazer alguma coisa na vida, a conseguir fazer alguma coisa mesmo, e ter algum tipo de sensação de accomplishment, né? Como é que se diz isso em português? De finalizar algo, né? Às vezes ela não consegue finalizar as coisas por ansiedade, mas no jogo ela consegue finalizar uma construção, consegue finalizar alguma coisa ali, um rio, uma ponte, né? E essas coisas, de pouco em pouco, vai ajudando. Tanto que, por exemplo, Minecraft é usado por professores, né, em escola, tanto que, por exemplo, caso que alguém tenha curiosidade, digita aí education.minecraft, né, no Google, tem um site da própria Xbox, da própria Microsoft, falando como o Minecraft é usado por aprendizagem, né, como os professores podem usar o Minecraft nas escolas para ajudar as crianças e tudo, né? Então, era um que eu queria comentar aí, que eu acho que é importante. Perfeito. Isso é verdade mesmo. Eu já tinha visto que Minecraft é usado para ensinar nas escolas algum, né? Assim como assim, pode pensar que não, mas o tema é focado, né, no que os jogos realmente nos ensinam. A gente fez um tema parecido no Anexo Cast, né, do que os jogos ensinam e tal, mas a ideia não é essa, é mais justamente, se eu não me engano, a gente fez, né, Wagner? Eu estou enganado. Acho que a gente fez um podcast relacionado. Fez sobre os animes, o que os animes nos ensinam. Os animes ensinam, algo parecido, mas os jogos também entram no meio. A gente acho que comentou algo sobre o jogo também nesse Anexo Cast, quem não viu aí, é só procurar. Eu penso da seguinte forma: desde lá dos primeiros videogames, seja Mega Drive, Super Nintendo e tal, que tinha diversos jogos, queira ou não queira, né? Hoje em dia, tipo, a gente tem uma facilidade nos games aí que é o save automático, né? Da onde você parou e tudo mais. Antigamente não, tinha um negócio chamado password, que a gente tinha que decorar, ou mesmo anotar, ou alguma coisa do tipo, ou mesmo algum tipo de segredo para desbloquear alguma coisa no jogo e tal. E se for parar para analisar, são coisas que acabam incitando a você a memorizar as coisas.
Ou seja, o jogo acabou ajudando você a memorizar coisas tipo, por exemplo, se eu pegar por aquele jogo do Dragon Ball Final Bolt, né, Dragon Ball GT do PlayStation 1, eu consigo fazer o código para liberar os personagens até hoje. Eu lembro o código de cabeça para liberar todos os personagens, seja o Goku Super Saiyajin 4 e os outros personagens lá que você libera no Dragon Ball GT do PlayStation. Então, acaba incitando aí você a memorizar coisas. E é uma coisa muito boa para quem está estudando, para quem precisa treinar memorização. Então, já é uma grande avanço aí o jogo ensinar esse tipo de coisa. Até mesmo quem tem. Desculpa eu te cortar, Pode mas falar. até mesmo quem tem uma memória fotográfica meio que exercita também, né? Exercita mais essa memória fotográfica. Uma outra coisa também que os jogos acabou ajudando, isso pelo menos eu digo no meu tempo, né? Eu falo aqui como se fosse bem velhão, mas tem 3.4 anos. E nos anos, finalzinho dos anos 90, começando nos anos 2000, a gente tinha uma coisa que hoje a internet você busca vídeo detonado, digamos assim, onde o cara tá jogando desde o começo, e se você vê um vídeo lá onde o cara parou, você tá parado em algum jogo, o cara praticamente tá mostrando o que tem que fazer para passar tal parte do jogo. Antigamente não, tinha um negócio chamado detonado, que você acabava influenciando você a ler mais, influenciar na leitura, né? Então são coisas aí que acabava você se dedicando mais, além também do inglês, né? Hoje tem muitos jogos dublados e tudo mais, com legenda em português, e a gente teve que ir na marra ali, pegando um dicionário do lado, para entender alguma parte da história do jogo, vendo com o que significava tal frase em inglês e tal, ou seja, você já antigamente a gente já meio que meio que estava estudando enquanto jogava. Sim, inconscientemente a gente estudava enquanto jogava. Isso é uma coisa bem interessante. Aproveitando essa parte de dentro de aprender inglês e estudar, eu queria falar de Carmen Sandiego mesmo, porque, por exemplo, quando a gente jogava Carmen Sandiego, não tinha versão em português, né? Pelo menos quando eu joguei. Não tinha. Eu acho que Então, até hoje não tem, ou se tem, ou se fizeram a versão legendada, eu não sei. fizeram já, mas aí, tipo, naquela época não tinha. Então, você meio que, tipo, para quem não sabe, né, Carmen Sandiego, você tem uma pessoa que é a Lada que roubou uma joia, uma coisa preciosa, e aí ela saiu de um canto e ela vai para outro canto do mundo. E aí você tem que ir perguntando nos lugares dicas para onde ela pode ter ido, né? Quanto mais rápido você achar o caminho, mais fácil de você encontrar ela. E aí, só que isso estava tudo em inglês, e as pessoas davam dicas do lugar, tipo, a bandeira de tal país tem cor, ela foi no lugar onde tem praias, tipo, você tinha que, além de você aprender o inglês, né, você aprendia também sobre geografia mesmo, né, sobre outros países e tudo, outras culturas. Exatamente. É um detalhe dos jogos que eu acho que o pessoal esquece, que a gente acaba aprendendo muita coisa sobre. Não, eu vou dar um exemplo, parece besta, mas o Sonic, eu sou um grande fã de Sonic, eu sempre gostei de Sonic. E eu não sabia que o Sonic era o ouriço. Quando eu jogava o Sonic 2, mesmo que eu joguei Sonic 2 quando eu era menor, então você acaba pesquisando, né? Você vai ver o que é um ouriço, né? Tipo, aí você vai entender, acaba pesquisando coisas relacionadas ao jogo para entender aquilo. Até hoje eu acho que eu faço isso. Eu vejo uma coisa que eu não entendo no jogo, eu vou e pesquiso para ver o que é aquilo ali para entender se existe de verdade ou alguma coisa do tipo, porque às vezes eles incitam alguma coisa relacionada justamente ao mundo real. Então você acaba pesquisando, acaba fazendo ali um trabalho de pesquisa sobre o que é aquilo. Eu, pelo menos, faço isso. Tem muita coisa que eu vejo no jogo assim, mano, mas isso existe. Ou para entender a história do jogo também, né? Melhor, eu busco o passado relacionado a alguma coisa do jogo, ou mesmo para lembrar alguma coisa do tipo. Mas o que eu acho legal, isso ainda a gente está falando sobre o que o jogo, a gente automaticamente, inconscientemente, acaba aprendendo com o jogo. A gente não chegou ainda ao que o jogo quer ensinar realmente pra gente, né? Que tem vários jogos aí que faz isso daí. Vou pegar um pouquinho, ainda vou falar um pouquinho ainda mais, que eu também tenho uma maneira de falar pra caramba. Tem um jogo recente, assim, recente, foi no começo do ano passado, eu joguei justamente com a Forense, que tá aqui participando desse Nextcast, foi recomendação do Wagner, foi jogo que ganhou o jogo melhor do ano de 2021, né, que é It's Take-Two, que é um baita jogo, sempre tinha ouvido falar, mas nunca tinha pegado para jogar, né, quando o Wagner recomendou, eu falei, mano, eu vou pegar e jogar com a Florence esse jogo, e ainda a gente pegou, quando foi jogar, ela nem sabia direito o que era o jogo, a gente foi jogar, ela tá aqui do lado olhando para mim, quando a gente foi jogar, eu falei, é um jogo que joga de dois.
É raro hoje em dia. É uma coisa que eu sinto falta também em jogos hoje, é jogo que você joga local de dois. Que você acaba, né? É uma coisa que também ajuda muito aí em companheirismo, né? E tudo mais. Então é um jogo que acabou assim, a gente gostando de jogar, que ele mostra realmente o que tipo assim, resumindo a história, um casal que está em crise, né? O relacionamento deles está em crise, eles têm uma filha, que a crise deles acaba afetando a filha, e isso é uma coisa que acontece no mundo real, né? Você vê que E acontece muito. um casal que se separa, alguma coisa do tipo, e tem uma filha, acaba impactando a filha e tudo mais. E a filha deseja que os pais parem de brigar, que eles se reconciliem e acaba eles dois se transformando em dois brinquedos dela, né? E aí vivem aventuras aí bem divertidas, bem nostálgicas, assim, digamos, até com referências e tudo mais, onde no final os dois vão se entendendo que os dois se amam, os dois se gostam muito, né? E eles têm uma filha e no final os dois fica toda a família reunida de novo. Eu tô resumindo a história, né, para não estender tanto, mas é um jogo sensacional de jogar, merecido o melhor de ano de 2021, merecido muito. É um jogo sensacional de que você pode jogar online com outra pessoa, você pode jogar localmente com a pessoa, ou mesmo se você tem um jogo e quer jogar com um amigo que mora longe, você só compartilha ele baixa uma parte, pelo menos no Play, né? Não sei como que é nos outros consoles, baixa uma parte para poder jogar multiplayer com você só esse jogo. Então, mano, é um jogo sensacional que, além de quebra-cabeças, puzzles é uma coisa sensacional em jogos para mim. Eu sempre gostei de puzzles justamente porque instiga você, como que eu vou fazer isso aqui? Aí ele te faz isso daí. Um jogo que eu sei que, não sei se o Wagner vai comentar, mas é um jogo que ensina muito sobre raciocínio lógico, que acaba sendo um Uncharted, também faz isso daí, né? É um jogo bem colaborativo, porque você não pode passar algumas partes se não se sincronizar com a outra pessoa e não jogar os dois juntos. Então aí te obriga a pensar em conjunto como passar esse desafio e, por exemplo, você tentando agora lembrar uma parte, né, do jogo, você tinha que passar para o outro canto, e para isso, sei lá, tinha uma soga. Você chama soga em português, Wesley? Aquele, aquele negócio, eu não sei como se chama em português. No espanhol é soga. Alguém que me ajuda aí com o tradutor. Como soga em Gancho, português? gancho. É como assim, um gancho com fio, sabe, que você tem. E aí Uma você lança? imagina uma lança, né? E você tem que ajudar a outra pessoa a passar para o outro lado com essa lança. E aí, uma vez que a pessoa esteja no outro lado, abre a porta para você e você pode continuar o jogo. Então é super colaborativo, né? E isso, seja com um parceiro, com um amigo, acaba fortalecendo as relações, né? Muito. E aliás, esse sistema, isso daí, na minha opinião, foi um toque genial desse Take-Two, tá? Porque eles misturaram tanto a gameplay com a história de uma forma única. Porque é o seguinte: o casal estava em crise e eles estavam a ponto de se separar já, né? E aí o jogo ele se inicia nessa história. Então, na gameplay é muito cooperativo e também mostra que, tipo, pro casamento funcionar, pro relacionamento funcionar, um precisa do outro. Então, meio que se junta ali. Se junta o útil ao agradável. Então, eu acho que. Eu não acredito que eu vou falar isso, apesar que a EA só distribuiu. Dani, Eu. prepare. Lá vem. Eu vou elogiar EA Games. Parabéns, Não. EA Games, por ter feito. Você só distribuiu, Tá mas. gravado, hein? Tá gravado, hein? Lascou. Só distribuiu, mas eu acho que, assim, a EA Games, por mais que ela só tenha distribuído, ela teve visão de que o jogo Tinha tinha potencial. potencial. Tinha potencial. Então, parabéns, EA Games. Um elogio para você. Finalmente, né? Depois E de tanta bom. você, Daniel San, que jogo que você considera aí que fala bem sobre amizade, amor, né? Ou algum jogo mais antigo, mais recente? Não sei. Ah, olha, eu talvez vá estar pegando um jogo aí de um membro que não esteja aqui, né? Que é o Lúcio. Mas provavelmente eu acho que ele iria falar de Days Gone. Então eu vou citar o Days Gone aqui no caso. E
por mais que Days Gone seja aquele jogo meio que de ação, passa num mundo de zumbi, essas coisas, ele é um jogo que se tornou um jogo de amor. Amor, romance, é uma carta aberta, o jogo. Simplesmente isso. E pode não parecer por ser um jogo que se passa num mundo apocalíptico, seria o termo. E é algo que você não espera muito nestes jogos, porque ele quer mais, como é que eu posso dizer? Te motivar a achar um caminho. Um caminho que seja ele de ação, de superação e por aí vai. O Days Gone é tudo isso e mais um pouco. Seria um exemplo. A pegada de Days Gone também, pra quem não assistiu aí, nesse ano a gente teve a série do The Last of Us, né? Justamente é um jogo também que, se for ver, ele mostra muito essa questão, né? Sobre o luto, né? O Joel teve a perca da filha, né? E aí ele enxergou a filha na própria Ellie, né? Eu tô falando pra quem assistiu a série, quem nunca jogou o jogo também tem essa questão. Mas que o E jogo aborda muito isso, né? O relacionamento do Joel com a Ellie. Então, você vê, o intuito do Anexo Cash, pessoal, é o seguinte: é justamente falar que os jogos, né, ele fala de muitos temas atuais aí, seja temas polêmicos, temas aí reais, né, do cotidiano do mundo, né, digamos assim, e de uma forma que a gente entenda, né, e conviva com isso daí para entender como que funciona na vida real, né? Justamente é isso. E porque muita gente acaba no passado, né? Pessoas mais velhas acabam sempre julgando os videogames como um motivo para tal coisa ter acontecido, para tal outra coisa ter acontecido, sendo que estudos mostram que não, né? Tem estudos da Oxford que fala que games não tem nada a ver com o que acontece de violência no mundo, coisas que têm acontecido recentemente aí no nosso país, que o intuito não é entrar muito a fundo desse assunto, é justamente falar sobre games, e eu tenho certeza que quem está acompanhando a NexoCast, dos poucos membros que acompanham aí, pessoas que acompanham, vai entender o que eu estou querendo dizer. Tipo, assim como eu falei da questão desde aprender a raciocínio lógico, questão de gravar as coisas, né, na cabeça e tudo mais, os jogos sempre estiveram aí ajudando a galera a aprender muita coisa. Não sei se eu estou enganado no que eu estou falando, posso estar falando besteira, mas quem pode explicar melhor, falar sobre algum jogo melhor para mim aí, na minha opinião, é o nosso editor, grande editor aí, Wagner, elogiado aí até por fontes externas pela edição desse conteúdo que é o AnexoCast. Então é contigo, Wagner. Um ponto que eu queria, acho que talvez reforçar aqui é que, assim, sim, os jogos podem influenciar. Não é que não necessariamente jogos não influenciam ou que influenciam negativamente, né? Eles podem influenciar negativamente. Eu acho que é bom reforçar isso, porque, assim, tem muita gente que tem problemas, aí vai pegar um Call of Duty e acha que pode resolver tudo matando as outras pessoas. E é isso que está acontecendo, às vezes, que pode influenciar. É uma questão que uma pessoa que já tem problemas e que ela, em vez de poder procurar uma tratativa com um médico, com uma pessoa que conhece do assunto, ou com uma família que pode abordar ela para ajudar, em vez de procurar ou ter esse apoio, ela se fecha num jogo geralmente de violência, né? E isso pode escalonar para outras coisas. Então, não é que o jogo não influencia ou influencia negativamente. Ele pode influenciar dependendo da situação. Lembrando, como o Wagner falou no começo aí também, a gente não é especialista, a gente fala o que a gente tem analisado e vendo aí a questão dos jogos e tudo mais. Então, a gente não é especialista, psicólogo, alguma coisa do tipo, para dizer, ele influencia isso, aquilo. Ele pode acontecer de influenciar justamente pelo que ele acabou de dizer. Alguém que já está com algum problema, está em depressão, ou está, né, passando algum problema aí familiar, alguma coisa do tipo, e vai lá e joga um Call of Duty que mata todo mundo e tudo mais, acaba dando uma certa motivação. Não digo
vai influenciar 100%, mas a gente não é especialista para dizer isso daí. Por Eu- exemplo, eu- E um ponto. Oh, desculpa. Pode falar, pode falar. Pode falar, não, pode falar. Não, e um ponto importante, como vocês dizem, né? A gente não é especialista. E um jogo pode, dependendo do seu estado de ânimo, ajudar ou prejudicar muitas vezes. Então, sempre importante para as pessoas que estão ouvindo aqui o AnexoCast, se conhecem alguém, se vocês estão experimentando alguma coisa, sempre falar com algum especialista, né, para que oriente melhor, porque o jogo, a ideia do jogo, muitas vezes que seja algo para entreter as pessoas, até às vezes uma saída, né, como para escapar daqueles problemas do serviço e tal, mas sempre que tem algum tipo de sentimento assim negativo e tal, é melhor procurar um especialista, né? Não se focar só nos jogos. Perfeito. Eu acho que, tipo, só reforçando mais esse ponto, os jogos, eles, tipo, como, né, o Wagner já foi cirúrgico também no comentário, que dependendo da situação da pessoa, os jogos podem dar um gatilho, tanto para o bem quanto para o mal. Ele pode reforçar o pensamento, tanto negativo quanto positivo daquela pessoa. E assim como um filme, uma novela, uma série, até um livro, seja qualquer coisa relacionada à arte, pode fazer. Até um próprio quadro que a pessoa vê, sei lá, qualquer coisa, pode acabar influenciando. A questão é que cada pessoa tem seus próprios pesadelos, né? Seu próprio terror. E também os jogos, os filmes, as séries, novelas, qualquer coisa do tipo, até um próprio comercial, um videoclipe, qualquer coisa do tipo, uma música, pode dar esses gatilhos para a pessoa, né? Pode ser um tipo de gatilho. Então, eu acho que assim, claro que a gente vai focar mais nos jogos, porque é o assunto que nós temos mais propriedades, talvez, para falar, mas quando você procura a ajuda de um profissional, esse profissional também usa também usa os jogos como uma forma de tentar entender e mapear o seu psicológico, né? Eu falo isso com um pouco de propriedade, entre aspas, porque eu vou falar uma coisa um pouco pessoal, mas vou falar. Eu passei com uma psicóloga uma vez e ela usou um pouco disso para tentar mapear um pouco do meu lado psicológico. Então, os jogos também ajudam um pouco o profissional a tentar entender isso, né? O especialista a tentar entender esse tipo de coisa. Então, eu acho que, assim como jogos, filmes, qualquer coisa, serve como gatilho dependendo do estado emocional da pessoa. Então, isso passa de pessoa para pessoa, na minha opinião. Acho que, assim, se a pessoa está passando por um momento muito complicado, e não é só os jogos que vai acarretar, mas sim tudo que ela vê, consumir de mídia, vai influenciar, tanto jogos, música, filme, série, entre outros derivados. Então eu acho que assim, todos os seus produtos de mídia, a arte em si, ela influencia sim as pessoas, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Isso vai depender do seu estado ali e também da pessoa, né? eu só queria pontuar nisso aí também, que, por exemplo, sim, toda arte ela pode influenciar, mas os jogos ele tem um potencial maior, seja para o lado negativo ou positivo, porque no jogo você tem agência. No jogo você está fazendo ações do personagem. Você não está assistindo igual num filme, num livro, que está pré-definido ali, você não tem controle daquilo. No jogo você tem controle, seja por bem ou por mal, né? Então, por exemplo, pesquisando sobre esse tema, né, eu estava vendo um vídeo de um cara que ele comentou, por exemplo, que Dark Souls salvou ele, porque ele tinha questões de suicídio, né, que ele estava querendo se matar e tudo, só que ele jogava Dark Souls. E aí, Dark Souls, Dark Souls em si, né, o gênero do Dark Souls, você meio que, não necessariamente o jogo fala sobre amor em si, mas no jogo você tem um objetivo, seja um boss, seja chegar num caminho, alguma coisa assim. E por mais que o jogo seja difícil, entre aspas, não é um jogo que ele parece impossível. Quando você morre no jogo, você sabe que você se atacou demais ou você avançou demais no momento, né? Então você consegue reconhecer as suas ações e melhorar. Então, por exemplo, você volta ali num chefe que você morreu,
você esquiva um momento antes, você ataca uma vez menos, você vê que essas ações começam a fazer diferença. Então, você começa a ver que as suas ações começam a fazer diferença no jogo e no mundo, né? Então, os jogos têm potencial, assim, para melhorar. Mesmo um jogo que não tinha um enfoque, um amor, alguma coisa assim, ou mesmo, por exemplo, o Dark Souls não tinha o objetivo de salvar a vida de alguma pessoa, né? Mas, na situação que a pessoa se encontrou, salvou a vida dele. Como, por exemplo, outro que eu queria comentar aqui rapidinho também é o Hellblade, né? Hellblade, para quem já Nossa, viu, é um jogo excelente. de psicose, né? De esquizofrenia, né? Que a personagem, ela fica ouvindo vozes, ela fica vendo coisas e tudo, né? É, um, é, um, é, um, é uma situação real, né? De algumas pessoas. E o jogo, ele aborda isso muito bem, tanto na história do jogo, que está totalmente relacionada, né? Com essa situação, quanto na jogabilidade, que, por exemplo, nesse quesito, por exemplo, eles deliberadamente deixaram a jogabilidade chata, porque eles queriam colocar que naquela situação não é legal estar vivendo daquela maneira, sabe? Então, eles deixaram a jogabilidade chata de propósito, para fazer com que aquela situação fosse angustiante mesmo, né? Então, ali sim é um jogo que é todo pensado nessa temática, nesse assunto, para abordar isso de uma maneira é, até antes não tinha sido abordada, pelo menos, né? Talvez não tenha sido a melhor maneira. Algumas pessoas podem achar que poderia ser um pouco melhor, mas foi o primeiro que abordou dessa maneira. Então vamos ver se o segundo melhora, essas coisas assim, né? Então tem jogos que podem abordar um assunto relevante, ou jogos que só a maneira que eles são, eles já ajudaram as pessoas, né? Então existem N situações, né? Perfeito isso daí. Eu não sei se tem alguma coisa para comentar, amor, para relacionado a algum jogo que você considera que te influenciou em alguma coisa, te ajudou, mesmo nos momentos difíceis e tudo mais? Então, no meu caso, normalmente, por exemplo, o Animal Crossing. O Animal Crossing é um jogo super simples, mas muitas vezes quando eu estava passando por algumas situações pessoais, esse jogo ajudava muito a passar as coisas com mais leveza. Inclusive, aí falando da amizade, muitas vezes o que eu fazia, como tem a versão, você pode, assim, para quem não conhece tanto do jogo, né, o Animal Crossing tem justamente uma forte conexão com a amizade, porque justamente o mecanismo, uma principal mecânica do jogo é fazer amizade, para você crescer na ilha. E ele tem a opção de jogar online. E eu me lembro que conversei online, tá, com muitas pessoas dentro do jogo, e até, tipo, a gente intercambiou, sei lá, itens do jogo e tudo mais, e acabou me ajudando muito nas questões pessoais, né? E justamente eu acho que esse jogo está bem ligado com amizade, com fazer novas amizades, com trabalho em equipe, né, para fazer crescer a ilha e tal, assim como tem vários outros. No meu caso, o Animal Crossing foi um, que pelo menos uma das fases complicadas da minha vida ajudou muito, né? E vários jogos na Nintendo também. Realmente, como ela falou, Animal Crossing eu cheguei a jogar um pouquinho, ele realmente ele foca muito essa questão de amizade, companheirismo para poder crescer no jogo, né? É aquele típico jogo Harvest Moon. Quem não jogou Harvest Moon, que é de fazenda e tudo mais, sabe, quem conhece, por exemplo, sabe do que eu estou falando ou o que a Florence está falando. Além disso, tem um jogo que para mim ele fala de temas pesados e tal. Acho que o Wagner vai lembrar desse jogo. Não sei se o Wagner jogou também. Acho que jogou sim. Que é o Heaven Rain. Heaven Rain, ele toca um tema bem interessante, de um casal, tem um filho, e eu vou resumir. Aí o filho acaba morrendo, é um acidente. Um dos filhos, né? Tem dois filhos, se não me engano. Eu tô enganado se é dois filhos. Agora eu não lembro se é dois filhos, Dois Wagner. filhos. Dois Acho que é filhos. dois filhos. Um morre e aí eles ficam preocupados com o outro, que também acaba sendo aí sequestrado, desaparece.
E aí você tem aí o Ethan, que é o pai deles, que é em busca incansável para achar o filho. Aí tem outros personagens aí que é um detetive e o outro que é justamente vou dar um spoiler, justamente o próprio assassino que você controla. Então, é um negócio bem interessante. É um jogo muito legal, o Heaven Rain, depois veio o Beyond Two Souls, depois veio o Detroit, que é um jogo que mostra muito sobre o que a gente está vivendo hoje, né? Inteligência artificial, criam aí robôs para androids, digamos assim, para criar os filhos dos outros, ou mesmo para cuidar da casa e tudo mais, e que é onde chega no momento que eles alguns tentam ter a própria independência e seguir a vida. Isso é um tema bem forte aí do Detroit, né, que mostra também sobre companheirismo, amizade, né, E o e preconceito também. preconceito, muito forte preconceito. E um jogo que muita garotada gosta de jogar, mas se você for analisar a fundo também fala muito sobre preconceito e tudo mais, é o GTA V, né? GTA, os outros jogos aí, fala muito sobre essa questão também, sobre como funciona também o preconceito nos jogos. Então, é que o pessoal sempre vê a parte da violência nos jogos e acaba esquecendo as coisas por trás, o que a história tenta mostrar de verdade, né? Ou Não é uma coisa. então acaba só colocando a violência como principal e esquece que tem outros conteúdos no jogo também. Exatamente. Exatamente. Então, é bem complicado essa questão pra gente estar falando assim, bem assim, para explicar realmente o que acontece além da violência no jogo, né? Então, e quem mais aqui não falou? Tem mais algum jogo para falar aí, Daniel San? Você falou pouco, velho. É porque é um tema meio pensativo, então assim, fica naquela cordinha bamba da vida. Eu posso jogar uma É, pergunta pra você, ô Daniel San? mande. Você acha que Among Us, o jogo Among Us, Não. ele ajudou uma galera, tipo assim, a superar tanto a antissocialidade? Porque assim, tem gente, assim, eu vou dar minha visão, tá? Eu acho que algumas pessoas antissociais acabam, tipo assim, acabaram tendo, como eu disse, gatilhos. De tipo assim, pô, se eu não falar nada, ou eu, tipo assim, ou a gente vai perder, e o impostor vai ganhar sempre, porque eu vou ter que interagir com essa galera, mano. Eu vou ter que falar. Eu vou ter que agir, sabe? Então, tipo, eu acho que esse jogo ele induziu muito isso. Tipo, de quem é antissocial, claro que, como eu disse, né? Não sou especialista pra estar falando disso. Mas eu acho que, cara, esse jogo deu uma ajudinha aí pra quem é antissocial, porque precisava interagir com a galera lá e falar assim, ó, tá acontecendo isso, eu acho que o impostor é aquele, blá blá blá, e já era. Então, eu acho que esse jogo vai ajudar. Você acha, Dani, que deu uma, tipo Ah, assim, deu uma valorizada? eu, assim, no meu ponto de vista também, eu compartilho isso com você. Eu acho que ajudou sim, até porque chega num ponto que você tem que conversar, se comunicar no caso, e se explicar também. Porque senão você vai sempre levar uma culpa que não é sua. Cara, esse jogo é muito interessante. Uma coisa que eu queria comentar do Among Us também, que é interessante de analisar, é que o jogo já tinha sido lançado anos antes. Só que quando que ele voltou a ficar, tipo, na fama? Foi durante a pandemia, Pandemia. que foi quando as pessoas não tinham muito aquela proximidade com outras pessoas normalmente e tudo, então era o escape que elas conseguiam para tentar uma interação, né? Mano, o Wagner é cirúrgico nos comentários, mano. Porque é realmente isso que eu ia falar agora. Tipo, o jogo ele ficou ainda, tipo assim, né? Voltou à tona, tipo, a fama, na verdade, por assim dizer, logo na pandemia, onde tipo, não existia interação. Onde cada um estava em casa vivendo seu próprio terror e precisava de alguma comunicação. Tipo, alguma interação, assim, para meio que não sentir muito sozinho. Até aproveitando, falando de jogo também que, de alguma maneira, ele te traz uma interação diferente do Crown, né?
Antes disso, por exemplo, queria falar de Flowers, né? Que, por exemplo, Flowers foi o que me apresentou essa companhia, That Game Company, né? E aí eu conheci Flowers, basicamente Flowers é um jogo que você controla uma florzinha, e aí você vai indo meio que num planeta, num mundo que está meio que desolado, destruído, né? Você vai meio que controlando as florzinhas para ir dando vida de volta aos planetas, né? Basicamente é isso. Mas, sei lá, na época que eu vi esse jogo, a ideia, né? E você controlava como usando, não tinha um hotel muito e tudo. E aí, logo em seguida de Flowers, o Flowers não foi o primeiro jogo dessa companhia, né? Foi o que eu conheci dele. Só que aí, logo depois, veio talvez o principal hit deles, né? Que foi Journey, né? Journey é um jogo... Imagina um deserto, para quem não conhece Journey, imagina um deserto. Wagner, outra pessoa que pode te ajudar a comentar sobre o jogo que deu final, e ela se vangloria por ser o primeiro jogo que ela deu final no PlayStation 4, é a Floência. Ela adorou esse jogo, velho. Journey. Isso, né? Tipo, você interage com as pessoas, mas ela não tem tipo, um nome, não tem um objetivo, né? Você só interage tipo, pela jornada mesmo, né? Tem alguma coisa para comentar sobre Journey, amor? Faz tempo que eu joguei, gente. Mas como você disse, foi o primeiro jogo do PlayStation, acho que o primeiro e o único que eu consegui finalizar, zerar 100%. O resto sempre falta alguma coisinha. Não, mas pra ser sincera, não quero opinar sobre esse jogo porque faz muitos, muitos anos que eu já joguei. E não me lembro muito. Mas só completando, então, do Journey, basicamente você tem uma montanha, né? Você no começo do jogo você vê uma montanha lá no final. E basicamente o objetivo é chegar até lá. Mas aí vai muita coisa, você passa por muita coisa, né? E não tem falas, não tem, tipo, missões, é só você meio que aproveitando a viagem, né? E essa questão da interação é muito legal, que, tipo, quando você vê outras pessoas, elas estão ali meio que igual você ali, né? Elas também estão... Não tem diferença de boneco, todos os bonecos é igual também, né? No máximo você vai pegar, tipo... Como é que é aquela corda de trás, né? Quanto mais, tipo, você vai progredindo, você vai aumentando o quanto você consegue voar e tudo, né? E o último que também dessa mesma empresa, o último que eu queria comentar deles é Sky Children of Light. E é basicamente a mesma coisa, só que em vez de ser tipo no deserto, esse termo assim, esses Sky são meio de luz, né? Então, a história fala que são seres de luz, e aí só que nesse Sky ele é muito mais na questão do multiplayer mesmo. No Journey não tinha tanto multiplayer, mas esse Sky Children of Light é muito multiplayer, e aí você vai acompanhando as pessoas e vai voando junto com elas, é bem bonito o jogo. E é legal que, por exemplo, não sei quem não conhece, mas, por exemplo, tem uma cantora chamada Aurora. E aí eles conseguiram meio que dentro do jogo fazer um show dela. Então, tipo, colocaram um boneco dela e o voz ao vivo dela saindo dentro do jogo. E aí quem estava lá no jogo durante aquele momento, meio que tinha um palco, assim, tipo imagina um teatro grego, né? Aquela escadaria assim para cima. E aí todo mundo show, né? Mesmo um estádio. Aí todo mundo que estava no servidor naquele momento foi para aquele palco, aí sentou lá, e ela começou a cantar dentro do jogo para quem estava assistindo, né? Então o pessoal foi fazendo live, compartilhando, e aquele momento ficou marcado. Tanto que, se você quiser, você pode colocar no YouTube aí, Aurora Sky, e vai ter o show inteiro dela ao vivo e tudo. Então, jogos que permitem interações e momentos únicos, né? Que você também não conseguiria isso em qualquer outra mídia diferente, né? Sim. Acho que a maior sacada também de Journey, falando um pouco ainda de Journey, é que esse lance do deserto, porque deserto, quando você pensa em deserto, você não pensa em nada, né? Só deserto, tipo, só uma areia, tipo, só areia, 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 não tem mais nada. E aí quando você encontra pessoas, e aí você interage com essas pessoas dentro do jogo, os bonequinhos, meio que também dá aquele ar de alívio, assim, porque, pô, não tô sozinho Sim. no jogo. Então, tipo, essa sacada de colocar você no deserto, você já tem
aquele pensamento de deserto. Tô sozinho, porque não tem nada no deserto, não tem ninguém vai estar no deserto. Mas quando você encontra, meio que, pô, dá um ânimo, assim. Então, da hora. Esse jogo é sensacional. Sim, e aí vou lembrando algumas coisas, justamente por isso, né, de você estar no deserto, o fato de você se apoiar em outros personagens, em outros jogadores para superar os obstáculos e conseguir superar, né, cada um dos pontos do jogo, faz que você acabe se relacionando com outras pessoas, gerando amizades. Acho um jogo também muito legal para esse sentido. Sim. Outro jogo que eu queria comentar também, aproveitando, né? Já que ficou esse minuto de silêncio. Ficou esse minuto de silêncio, meu Deus, cara. Nossa, velho, eu tinha mutado aqui, nem tinha percebido. Eu ia falar. Eu falei assim, Daniel San, você tem algum jogo pra comentar? Nem foi um minuto de silêncio, foi proposital o minuto de silêncio, mas tá bom. É que eu mutei e esqueci de desmutar, mas tá bom, acontece. Um jogo que eu queria comentar também, esse eu não joguei, mas eu assisti o Alisson jogando, que participa das lives aqui do podcast com a gente também, e que dessa vez não pôde participar. Mas eu vi ele jogando no Twitch dele, então quem quiser acompanhar lá também. Foi Gris, né? Gris é um jogo Gris é visual. da hora, pô. Cara, Gris é da hora. Tem pra Nintendo Gris, Switch, tem pra vários nossa, jogos. Gris é Vários muito bom. consoles. E Gris ele fala sobre luto, né? Sobre o processo de luto do como fala? Aqueles 5 fases do luto, eu esqueci o nome. Mas ele fala de uma maneira muito bonita, né? E cada fase tem uma cor diferente para definir o Você momento. jogou Gris, Vago? Não, Tem que Falhou. jogar. Mas ele falou que não, que só assistiu o Alisson jogar. e aproveitando, falando do Gris também, outro que eu queria comentar rapidinho também é o Life is Strange, também nessa temática de jogo que eu não joguei, né? Mas eu vi o Watson jogando também, ele jogou o jogo Life is Strange inteiro lá na live dele. E é um Muito jogo. bom. Oi? Muito bom o Life Muito Strange. bom. Ele Jogo é pegada, eu gosto do tipo de jogo do Life Strange. É que ele é pegada Beyond Two Souls, Detroit, é a mesma pegada, mas. Ele é muito assim, de escolhas, né? É. Então, tanta escolha assim, mas também fala de depressão e tudo, né? Sim, Sim, sim. Que a menina queria se matar. É que no caso, por exemplo, por exemplo, do Life is Strange, ele fala sobre depressão, mas a jogabilidade em si não tem muita interação relacionada a isso, né? É só um jogo de aventura normal. Mas um que, por exemplo, a jogabilidade está relacionada com isso é o Celeste. Eu queria comentar também de Celeste. E esse eu não conheço, confesso que Esse esse eu eu não também conheço. não. Celeste é tipo plataforma, né? Jogo de plataforma. Tem até, não é um jogo brasileiro, mas tem uma participação de desenvolvedores brasileiros, então dá para colocar aí no crédito aí. Celeste é um jogo muito bom. E nele é um jogo também que fala sobre depressão e a pessoa tentando buscar ajuda, né? Só que no Celeste é legal que, por exemplo, o jogo é bem difícil. Só que o jogo ele vai te introduzindo, por exemplo, você pega um mapa lá que tem um pulo que é quase impossível de fazer. Só que aí o jogo, quando você tenta fazer e erra, ele te introduz uma ajuda para você facilitar naquele processo, né? Como se fosse você recebendo ajuda dos outros na vida mesmo, né? Da situação que você está. Então, nem sempre você precisa enfrentar as coisas sozinho, né? Você pode pedir ajuda dos outros podem te ajudar e continuar em frente. E o Celeste é um que coloca como fala? A história do jogo, né? O tema que eles estão abordando também na jogabilidade, né? Não é tão comum os jogos conseguirem fazer isso igual o Celeste consegue. Algum jogo que vocês lembram aí que pela jogabilidade te marcou, alguma coisa assim? Daniel San, Hum, eu poderia citar talvez o God of War, God of War, porque ele, é o, o atual, né? Não o o atual.
Mas Uma porque, coisa. assim, eu sei que a gente vai comentar do atual, que ele mostra muito o relacionamento do pai e filho e tudo mais, justamente de Kratos, né? Mas não dá pra você falar sobre o relacionamento de pai e filho de God of War sem você saber o passado do Kratos, né? Exatamente. Então fica mais evidente você ver o Kratos totalmente diferente, totalmente mais preocupado com alguém, coisa assim diferente. Porém, na mitologia grega também, aquilo que eu vou voltar um pouquinho no começo do Anexo Cast. Quando eu citei sobre a pesquisa e tudo mais, o jogo God of War, principalmente quando fala da mitologia grega, ele incita você a pesquisar mais sobre a mitologia grega. No caso, se Entendeu? aprofundar um pouco Se na aprofundar histórias um pouco, não, antigas. você se aprofunda mais, porque você quer saber, porque assim, todo mundo sabe, quem não sabe vai saber agora, o Kratos não faz parte da mitologia grega. Né? Ele não faz parte da mitologia grega, ele foi uma criação para um jogo e que acabou vingando para a mitologia grega, assim, no jogo em si, na história do jogo, e, e que faz a gente acabar pesquisando todas as coisas relacionadas à mitologia grega, os deuses, personagens importantes e tudo mais da mitologia grega, assim como o atual God of War introduz aí os deuses nórdicos. Então a gente acaba pesquisando aí uma história sobre mitologias, né? É uma coisa muito legal que eu gosto de God of War, é isso, que ele me faz pesquisar mais sobre a mitologia, aquele personagem e tudo mais, pra gente se aprofundar na história e conhecer melhor esses personagens. Além da relação entre pai e filho aí, que o jogo mostra muito bem aí, uma pegada meio Ellie com Joel, né? Se eu for analisar melhor. É que seria uma relação de pai e filha também, né? No caso. Que Sim. não é bem isso, né? Mas é. E No Ragnarok eu não salvei ainda, né? Eu tenho que salvar ele em live. Eu parei numa parte aí, mas eu pretendo voltar com as lives aí no canal do Anexo Geek aí na Twitch. Quem não conhece pode acompanhar aí. Normalmente eu faço aí lives junto com o Dani, com o Ramon, que tá aí na live também, né? Que tá no Anexo Cast também. Às vezes o Wagner também participa, ou mesmo o Dani faz também lives lá. Mas eu tenho que voltar e dar final no God of War Ragnarok aí que tá tudo atrasado. Mas enfim, é legal o relacionamento no Ragnarok, você vê mais esse relacionamento entre pai e filho, mais que no primeiro eu vejo. E é uma coisa que faltou em God of War, né? Mostrar um pouco mais de sentimento, né? No primeiro não tinha isso, era muito violência, violência, violência. E não tinha muito essa questão do sentimento, né? Só tinha a questão de vingança. Mas o exato. 2, o God of War atual aí, ele tem mostrado essa questão bem evidentemente. E assim, não citando nenhum jogo assim em específico, porque não vem nada na cabeça agora. Mas algo que eu achava muito legal no começo é você pesquisar um assunto, o conteúdo daquele jogo, para achar outras coisas, como o exemplo que o Vitor já citou, é questão de mitologia, aí você pesquisa mitologia. Pô, tem tal personagem, tipo o Minotauro. Ah, não conheço o Minotauro, vou querer conhecer um pouco mais. Tipo, ele te dava ele te despertava uma curiosidade para você poder pesquisar aquilo, para se informar e obter conhecimento. É algo que não muito hoje está se acontecendo isso, mas nos jogos no começo trazia muito isso. Isso é verdade, Dan. Eu acho que, como eu falei, eu acho que eu falei isso no começo, justamente o que você acabou de dizer, relacionado ao que o jogo faz para a gente pesquisar, o que ele faz para a gente melhorar, estudar, a gente acaba estudando inconscientemente e os games faz muito isso. Então, é que infelizmente, né, no mundo atual, o que foca mais? O Ramon vai até entrar nesse assunto. Uma pessoa que é viciada no jogo e acontece alguma tragédia vai incitar o jogo como responsável, né? E esquecem do que o jogo traz de benefício. Por exemplo, você pode pesquisar, existem vários streamers aí na Twitch
que são deficientes físico, deficiente visual. Tem gente que não tem movimento nenhum no corpo, só usa a boca, só consegue se movimentar na fala, olho e tal, não mexe nada. Tem um streamer, esqueci o nome dele, que ele joga aquele jogo lá da Riot, o Valorant, somente com a boca. E joga perfeitamente bem. Então, pensa assim, a gente falou sobre suicídio, falou que incita algumas coisas assim, o pessoal querer se suicidar e o jogo acabou ajudando. Pensa um cara desse. Pensa esse streamer, por exemplo, ele não tem movimento nenhum, não pode fazer mais nada, e ele acabou encontrando no jogo uma maneira assim de tipo se divertir, conhecer pessoas e, né, somente usando a única coisa que funciona no corpo dele, que é justamente a boca. Boca, olho, a parte de cima, o rosto, digamos assim. Ele joga dessa maneira, adaptou os controles. Tem os jogos hoje, muitos jogos ele tem essa questão de acessibilidade. Ninguém fala disso. É difícil alguém falar que os jogos Não, que eu mais uso têm acessibilidade. e também os jogos, para não esquecer, desculpa interromper, Wes, eles também servem muito como forma de reabilitação. E é muito importante. Tem médicos nos Estados Unidos que usam os jogos, especialmente muitos jogos da Nintendo, para reabilitar as pessoas de algum acidente que tiveram. Então, até na medicina se usam os jogos. Então, é uma parte muito importante. Eu acho que se incita a violência, não? Eu acho que, como comentei no início, depende muito, às vezes, do estado de ânimo ou pelo que esteja passando essa pessoa. E é muito importante buscar um profissional nesses casos, porque todos os jogos têm um pouco de violência, porque infelizmente a vida, nas nossas vidas, a violência está ao nosso redor e nos ensinam muitas vezes como superar certas situações e a gente não percebe. Então, os jogos têm muito, realmente são de muita ajuda para a sociedade, né? E depende muito do estado de cada um. Exatamente. Os jogos, ele tem. Assim, vou dar um exemplo. Piloto de avião. Antes de pegar um avião de verdade, ele tem o Flight Simulator para poder aprender. Que é um jogo bem conhecido da própria Microsoft, né, que faz esse jogo, um simulador de voo que tem tudo. Não falta nada relacionado a um avião. Todos os modelos de avião você aprende ali. Então, mano, olha aí. Ela ensina as pessoas a voar, a pessoa a aprender a voar. Simuladores de voo, simulador de carro, que tem autoescolas, né, mais modernas, tem questão de aprender a dirigir já usando o simulador, que não falha em nada do mundo real. Então, cara, jogos hoje, mano, a tendência é aumentar mais ainda essa questão, né, de tipo usar os jogos para aprendizado. Então, é muito difícil você pegar e julgar justamente o jogo por aquilo, sendo que tem muitas outras coisas também que ninguém analisa que pode ser influenciador ou não, né? Então, meu caro ancião, o aviãozinho que você tá pegando foi jogado por um cara. O cara aprendeu jogando um jogo. Então não reclama, tá bom? Não fica falando que jogo só influencia outras coisas ruins. Não Influencia sei também se chega nesse ponto, mas ajuda, ajuda. Imagina que se eu subo numa avião, uma pessoa fez um curso, estudou e não se preparou para o É, jogo, né? Eu não quero pensar isso. Mas imagino que deve ajudar bastante. Inclusive, agora que também estou lembrando, né? A Microsoft está lançando muitas iniciativas de educação baseada em jogos para pessoas e livres, tá? Como, por exemplo, o Minecraft. Então, parte da educação a nível mundial está sendo baseada nos jogos, em como os jogos podem ajudar as pessoas a aprenderem coisas novas, porém, principalmente nesse ponto da acessibilidade. Pessoas que têm algum tipo de problema, de deficiência, e como os jogos ajudam na educação, tanto para os pais, né, quanto as pessoas a se formarem e melhorar. A Microsoft está com uma iniciativa bem grande a respeito disso. Um que eu queria sim. comentar nesse aprender a voar que vocês falaram também é o Kerbal Space Program, né? Que nele você meio que monta uma aeronave mesmo, uma espaçonave, tipo na Lua mesmo, ou para outros lugares.
E lá ele usa muita questão física mesmo, de proporção, seja cinética ou atmosfera, tem tudo. Se você for pesquisar, tudo de física ali é baseado, né? Então, se você quiser ter até para física mesmo, quebra esse tudo, então da hora de você aprender. Tem todos os termos técnicos, né? Eu também acho esse jogo muito interessante. Falando sobre a acessibilidade dos jogos, eu acho isso, sabe, tipo, sensacional. Vou até soltar um palavrão aqui. Eu acho isso do caralho. Aliás, quando lançou o The Last of Us 2, que foi aquele boom estrondoso, até porque The Last of Us é um jogo, tipo, é um jogo lindo, jogo muito bom. Teve um streamer que ele é cego e ele jogou fez final no jogo, né? Tem acessibilidade para cego, o jogo tem essa opção. E eu acho que isso é uma iniciativa muito forte, eu digo da comunidade inteira mesmo, tanto das desenvolvedoras como todos os responsáveis, até dos gamers que jogam, porque essa inclusão faz com que alguns argumentos que são colocados para, eu não digo para prejudicar, mas eu digo para tipo, para sempre ficar justificando algumas coisas ruins que acontecem na sociedade, que, né, sempre incitam os jogos. Eu acho que isso é meio que uma forma de resposta também da comunidade para esse tipo, que eu acho que hoje em dia o videogame ele ganhou um espaço gigantesco na sociedade, mas demorou muito para ganhar esse espaço e não quer ser prejudicado dessa forma, né? Apesar de muita gente tentarem fazer isso de alguma forma, pegam a mídia grande como a televisão e fazem desse tipo. Mas esse tipo de acessibilidade, pô, ela coloca uma inclusão social tão grande, tipo, e ela é tão genial que meio que deixa também aquele orgulho, né, de dizer, pô, olha que da hora, eu tipo, tô vendo um streamer que tem deficiência visual, infelizmente, mas que tá conseguindo jogar o mesmo jogo que eu, da mesma maneira que eu, tá conseguindo fazer as mesmas coisas que eu dentro do jogo, então isso é muito legal, muito da hora. Acho que meio que engloba todo mundo. Então, tipo, todo mundo pode jogar agora. Todo mundo pode jogar. Não há mais desculpas para falar, não consigo jogar por causa disso. Não, você consegue sim. É só você querer. Tá lá, tem as opções de acessibilidade. Não estou dizendo que são todos, alguns não têm, infelizmente. Mas a maioria está tendo essa acessibilidade. Então, hoje em dia, todo mundo pode jogar. Todo mundo pode se divertir, todo mundo pode se entreter. Então, não há mais desculpa para isso. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Essa acessibilidade é um ponto, um argumento até, que eu diria até de resposta para algumas pessoas que tentam levar o videogame para outros caminhos maldosos, assim, por assim dizer. Pois é. Aí E não é toda a indústria, né, de jogos. Assim, essa indústria de jogos se beneficia, né? Uma evolução para eles fazer jogos com acessibilidade. E também para aquela pessoa que tem algum tipo de deficiência poder interagir com outro jogador dentro do jogo, é até como uma questão, na minha opinião, tá? Um pensamento meu, não sei se vocês coincidem, mas algo até psicológico que ajuda essa pessoa a seguir em frente. Porque quando você tem um problema, seja qual for, físico ou não, normalmente o ser humano costuma a ficar, não todos, mas a maioria, né, a ficar retraído, sabe? Por medo, por vergonha, pelo que for. E o fato que os jogos e o mundo esteja virando algo mais acessível, que a acessibilidade esteja sendo colocada na nossa consciência, melhora todo mundo, na minha opinião, como pessoa e nos aproxima, que eu acho que nesses momentos todos nós temos que ser mais aproximados, simpáticos um com o outro, né? Então eu acho que o fato das indústrias dos jogos, das empresas que criam os jogos, tenham criado justamente acessibilidade é muito bom. Eu acho que uma evolução super importante. E tomara que continuem tendo mais jogos ainda
com muita mais acessibilidade, né, para todas as pessoas. Cria-se empatia, né? Cria essa empatia com as pessoas. Então, E mesmo mano, é muito da porque, hora. Ramon, mesmo porque, turma, o Wagner, ele é formado em jogos e de criar jogos e tal, só não criou o jogo e lançou ainda, porque é um retardado, não lançou ainda essa porra. Devia ter lançado já o jogo, já, Wagner, você tá embaçando. Mas ele sabe a dificuldade que é fazer um jogo e tudo mais, e ainda mais se incluir acessibilidade dentro do jogo. Imagine a programação para fazer esse tipo de coisa dentro de um jogo. O Wagner aí, que é formado em jogos digitais, desculpa a brincadeira aí, talvez tenha se ofendido ou não, mas ele sabe que já para criar o jogo já é uma grande dificuldade, demora bastante. Você vê que jogos aí demoram muito para ser criado, e aí você incluir ainda a acessibilidade do jogo. Imagine o trabalho que a empresa se preocupa em fazer esse tipo de coisa, né, Wagner? Com certeza. Por exemplo, nesse ponto que você falou, a empresa também é uma empresa que quer lucrar, né? Então, às vezes, muitos outros jogos não incluem acessibilidade porque a porcentagem de jogadores, né, ou jogadoras que eles vão ganhar, incluindo a acessibilidade, não paga o custo que é porque e você incluir a acessibilidade tem um custo. O pessoal vai programar, o tempo de você desenvolver isso, enquanto você poderia estar desenvolvendo, sei lá, uma DLC para o jogo, você ia ganhar mais. Mas as empresas que elas se importam com os jogadores, elas não estão, elas abrigam desse lucro, digamos assim, né, para poder dar essa oportunidade para outras pessoas aproveitarem o jogo, né? Mesmo que não em si não recompense, às vezes, o custo, né? E eu queria também comentar nessa parte da acessibilidade, que não só da acessibilidade, essa questão motora, física mas também é de pessoal mesmo, né? Por exemplo, o Wesley falou pessoal fazendo stream, né? Hoje em dia, por exemplo, tem muita mulher fazendo stream, tem pessoal gay, lésbica, tem jogos que com essa temática, né? Então, até as temáticas que são abordadas, o pessoal, não só com essa temática, mas jogos feitos por pessoal LGBTQI, essas coisas, eles são feitos com eles, por eles, para eles, né? E tem o seu público-alvo, então a questão de acessibilidade vai até também para quem está sendo feito os jogos, né? Não só na questão física, mas também para o público-alvo, né? Igual eu Lembra, também lembrando, assim, a gente aqui todo mundo joga, e lembrando que a indústria de games, pessoal, ela tá ganhando, acho que até mais que a indústria do cinema, para você ter noção, porque para criar games hoje, o que eu acho legal, assim, para quem é antigo, mais que nem eu, Wagner, ver os games evidenciados em comercial de TV, propaganda, seja na internet ou alguma coisa do tipo, é uma coisa que você olha assim, quando você bate aquele negócio, tipo, cai a ficha, eu falei, cara, os jogos tá até sendo comercial, assim, de forma de fazendo comercial sobre o jogo, ou sobre um console novo. É uma coisa que no tempo que a gente começou a jogar, a gente não tinha, a gente não via que tinha comercial relacionado a isso daí. Então, para você ver o poder do videogame, né? Ele realmente, a maioria das casas tem um videogame, seja da geração atual, geração passada, outra geração, tem um videogame onde tem jogos que tem acessibilidade, como a gente falou, tem ensinamentos, como a gente falou, tem incitação à violência, como a gente falou também, que não tem incitação à violência, porém a maioria das casas hoje tem um videogame, um console, ou até mesmo no celular. Tem jogos aí com gráficos excepcionais que também tem ensinamentos e tudo mais. E é uma coisa aí que para quem é mais antigão, assim, desde lá do tempo de Mega Drive, Atari, Super Nintendo, Nintendinho, Polystation, essas coisas, a Nossa, gente aí a gente aí fica feliz em ver que os games hoje ele traz um retorno financeiro para as empresas de forma bem positiva. Claro, como o Wagner falou, tem empresa que foca somente no dinheiro, no retorno e esquece da atenção ao jogador, né? A quem joga, a quem consome aquele conteúdo, né? Que é uma não, e é games! né? Que é como
a gente falou aí, The Last of Us, a Naughty Dog, né? Ela é uma empresa que se preocupa muito com a acessibilidade. Então, pode pegar aí os The Last of Us feito por ela, elas sempre tem uma questão de acessibilidade aí pro jogador. Então, Não só The Last of Us, mas outros, né? Como sim, Uncharted. mas eu tô focando assim mais em The Last of Us porque é um jogo que tá em evidência aí justamente por causa da série, né? Por causa da série. Muita gente conheceu a história, conheceu as coisas justamente por causa da série. Sim. Então, claro, Uncharted tem essa questão, jogos de corrida criado pela Naughty Dog, que é o Crash Team Racing, tem acessibilidade. Então, é uma preocupação que a empresa tem, como o Wagner falou, é investimento. Os caras investem muito mais grana para poder fazer a questão de acessibilidade, porém, o retorno dos fãs aí que tem essa questão, infelizmente, de que necessitando jogar com acessibilidade acaba tendo um retorno bem melhor aí, seja positivo, não só em questão financeira, mas também em questão de tipo humanitária, né? Digamos assim. Sim. É muito importante isso, né? Eu acho que é assim, querendo ou não, videogame também é negócio, né? Então, e nós temos casos lindos, né? De falar que se, tipo assim, que o produto ele se vende por si só, o videogame. Se você faz uma propaganda, você estava falando mesmo de que hoje em dia tem muita propaganda, se investe muito em comerciais para os jogos. E antes não tinha isso. Para você saber, antes, né, anos 2000, 90, para você saber um lançamento de um jogo, tipo, era. Às vezes você nem sabia. Você só via lá na barraquinha do seu Zé que o jogo tava lá e você falava, Isso legal. barraquinha não, isso aí era em locadora de alugar 50 centavos e meia hora para jogar, né não, Wagner? Também, tinha isso também. Nossa, meu Deus, locador, saudades, 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 locador. Aliás, volte, locador. Mas, querendo ou não, o videogame também é negócio, né? Então, precisa sim dessa grana e, assim, quando fala, igual, vou dar um exemplo da Naughty Dog mesmo, por exemplo, o The Last of Us. Não é só uma pessoa que está envolvida no jogo. Eu digo financeiramente, né? Para o cara que está colocando dinheiro lá. São vários e vários clientes que estão colocando dinheiro lá. Vários empresários, até grupo de empresários, colocando dinheiro na parada para ter aquele retorno esmagador de dinheiro. Né? E sabe que vai ter, porque é da Naughty Dog, é exclusivo do PlayStation, é um ótimo jogo, um excelente jogo. Então, sabe que é uma mina de ouro. Então, o videogame ele tem também, ele tende a ter esse lado positivo e negativo, eu diria, né? Positivo porque rende, dá um capital melhor para o mundo, eu digo para o mundo mesmo, tem essa economia mais ampla. Negativo porque às vezes a galera que está colocando dinheiro lá só está visando o retorno. E aí meio que esquece de fazer o jogo. Então, Assassin's Creed. isso! Belo exemplo! Ubisoft. Excelente exemplo! Ubisoft, vai. Need for Speed. Falando de, por exemplo, uma coisa que eu queria comentar de jogo, que é um benefício que os jogos também podem criar, que a gente passa por despercebido, né? É criar comunidades. Por exemplo, o jogo de luta é muito bom isso, né? Um Street Fighter, um Tekken Fighter da E vida. ninguém brigou na rua influenciado por Hadouken. Assim, não, mas Tô zoando, caralho. o Brutality, né? O Fatality do... Ninguém deu um brutality na rua em ninguém, eu nunca vi. Mas o jogo de luta, geralmente, por exemplo, você tem a questão que você se apega ao personagem e aí você vai evoluindo também como jogador. Às vezes você não sabe fazer um Shoryuken de começo. Até Hadouken, às vezes, é difícil, né? Aí você começa, nossa, eu consegui, eu peguei, como é que faz Posso Hadouken? fazer um parênteses aí, Wagner? Oi. Quando eu aprendi meia lua a primeira vez, cara, parecia que eu ganhei na Mega Sena. Então, Mano, é muito gostoso aprender a dar meia lua. Aí você aprende a dar o Shoryuken. E quando você aprende, porque a gente chama de Horyuken, né?
dá o Horyugen em qualquer jogo, acaba se tornando meio que padrão, né? Que é aquele movimento só com o direcional, né? O direcional frente e baixo, né? Para dar o Horyugen. Em todo maldito jogo a gente chama de Horyugen. Dá o Horyugen na Tingle Fighter, dá o Horyugen em tal jogo, em tal. Porque acabou sendo padrão, né? Mas virou padrão. virou padrão criado aí pela Capcom, digamos assim. Então, quando a gente aprende isso a primeira vez, seja no fliperama, alguma coisa do tipo, a gente fala, caramba, a gente conseguiu fazer isso aí, porque é uma coisa que eu nunca imaginei que ia aprender, vou ser sincero pra você. Quando eu aprendi no Street Fighter 2 a dar Horyugen, Hadouken, Repeperugen e o escambau, eu falei, mano, caralho, eu sei dar meia-lua? Tipo, é um negócio muito legal, mano, é muito gostoso ter aprendido isso aí. É uma sensação de realização, né? Tipo, você Sim. tá na dificuldade, você começa a ir, por exemplo, pra mim o mais difícil foi o Shoryuken. Tem anos até aprendi a fazer a merda do Shoryuken, né? Não, o Shoryuken foi o último que eu aprendi a fazer. Eu não sabia que era frente, baixo, frente pra dar o Horyugen. E aí, tipo, o jogo de luta tem essa questão de você melhorar como jogador, né? E também o da comunidade em si. Por exemplo, do jogo de luta tem chamado FGC, né? Fighting Game Community. Que tem muita coisa que você aprende com os outros. E, por exemplo, quando eu ia lá no fliperama, né? Eu lembro uma vez que a gente estava jogando técnico, aí veio um cara que tirou a gente, né, jogando. Aí o cara se achando, né? E aí veio um outro cara que tirou esse cara se achando, fazendo um bagulho do King lá, que era fazendo um combo lá, de agarrão e tirando o cara e pulando de volta e fazendo. Eu acho que tirou a vida inteira do cara, só por uma sequência de agarrão. E a gente ficou assim, caramba, como é que você fez isso? E aí o cara foi ensinando, ó, faz isso aqui, depois daquilo ali. Então, todo isso de aprendizado de um com o outro, de comunidade, e o jogo de luta traz também, que não só jogos de luta, mas acho que jogos de luta são muito bons nisso, mas outros jogos também traz, né? Tipo, eu ia falar de League of Legends, mas não sei se League of Legends é um bom jogo de trazer comunidade, né? Uma comunidade tóxica, você quer dizer, né? LOL tem uma comunidade. Assim, eu vou citar um pouquinho, porque é um dos, né, dos jogos. Infelizmente, mas é um dos meus jogos preferidos. LOL tem esse lance de ter a comunidade tóxica mesmo, mas eu acho que a maioria dos jogos online que tem essa interação, eles tendem a ser assim, porque a competitividade ela traz tanto benefício como malefício, né? Você nunca quer perder, ninguém quer perder, só que algumas pessoas não quer perder e sabe aceitar o que perdeu por N motivos, às vezes tá se culpando por algum erro que fez, alguma ult que não acertou, algo do tipo. Tanto também por saber que não é todo jogo que se ganha, um jogo competitivo, há vitórias e derrotas. Não importa qual é seu mantra, por assim dizer. Mas a maioria das pessoas, dos jogadores de LoL, principalmente aqui no Brasil, eles perdem e colocam a culpa no amiguinho. Nunca é culpa deles. E isso é um grande problema que o LoL acarreta. Tipo, você nunca se responsabilizar pelos seus atos. Você tá sempre responsabilizando outras pessoas. Por isso que, tô falando um malefício aí, que os jogos dão também. Que às vezes você não se responsabiliza, você responsabiliza o próximo, né, por você ter perdido ou algo do tipo. Esse é um problema, por exemplo, e não só LOL, esse é um problema que qualquer jogo cooperativo pode ter, né? De time, assim, né? Sim, O sim. Overwatch, jogo Valorant, qualquer jogo de time, sempre se você aprender, você vai culpar o outro. Por exemplo, no jogo de luta que eu tinha o exemplo, né? Se você perdeu porque o outro cara foi melhor. Aí ele fala, não, mas o personagem dele, não. Se você pegar o personagem que o cara pegou, você vai automaticamente. Então, o cara é assim mesmo. Você tem que admitir no jogo de luta, não tem outra maneira. Mas no jogo cooperativo, é mais fácil você culpar o outro que não gankou, ou que não ajudou, alguma coisa assim, né? Então, acho que o problema de jogos cooperativos em si, né? De time, do que só do LoL, né? Cara, você falou de Overwatch, eu vou dar um exposure aqui de uma gameplay que tava eu, o Dani e o Dan, que a gente sempre joga. Cara, era tipo assim, eu vou falar daquele jogo de
você tava de Brigitte, ou Dani, que você ia, tipo, você tava fazendo a posição certa, porque Brigitte é uma suporte meio tanque, né? Que pode avançar, e eu tava de Kiriko só Você curando. tá falando aquele dia que o cara xingou o Dani? Isso! Que tipo assim, tá. Mano, o cara, eu acho que ele era o Reaper, né? Eu não me lembro qual personagem ele Era tava, acho que o era o Reaper Reaper. mesmo. Era o Reaper. Ele não tava se posicionando bem, ele não tava ficando na midline, que é aonde os carries tem que ficar, porque o tanque fica na frente, o suporte fica sempre Ele não na tava fazendo backline nada. ali. E ele não tava fazendo nada, ele não tava dando TP pra dar, pra dar Eu uma tava ult, matando mais que os AD, velho. e você era tanque, né? E isso daí, às vezes, cara, esse jogo me irritou de uma maneira, cara. A gente ganhou esse jogo, mas mesmo assim, não interessa que a gente ganhou. Eu fiquei irritado do mesmo jeito, porque eu falei, cara, não é possível. Esse cara não tá fazendo nada, tá sendo carregado. O Dani tá dando a vida lá, porque tá, tipo, tá indo de encontro com os caras, porque tá dando escudo, tá empurrando os caras na parede pra tentar fazer alguma coisa. O Dani tava fazendo certo ali, tá? Porque Brigitte é esse suporte. Brigitte é o suporte que vai pra frente. E eu tava como Kiriko, eu tava curando na backline ali, porque precisava do suporte. E, cara, esse dia me deixou irritado. Foi a primeira vez que eu fiquei muito irritado no Overwatch. Muito irritado mesmo. Que o cara xingou. Claro, o cara xinga uma pessoa que é da minha família, eu já fico puto. Mas o cara tava xingando e tava fazendo tudo errado. E aí era o que tava me deixando ainda mais puto. Aí eu falei, mano, não é possível. Esse jogo não é pra mim mais, não. Esse jogo não é pra mim. Não, irritar é normal, seja no videogame, o pessoal acaba se irritando, dependendo do que é, mas o que não pode é ofender o colega ou alguém que tá jogando, né? Porque tem Não, gente que entra em depressão justamente porque acaba recebendo muito hate, né, do pessoal. E o sim. pessoal, e o pessoal quer entrar pra jogar um jogo, porque infelizmente muitos jogos, que nem Overwatch, é oficialmente um jogo totalmente online, né? E a pessoa quer jogar, até, às vezes até conhece alguém jogando o jogo, mas aí acaba soprando hate. O LoL tem muito isso também, que é um jogo totalmente online. É claro, tem as partes lá de você jogar treinando e tudo mais. Mas o hate acaba fazendo a pessoa se sentir mal. Dependendo da pessoa, tem a mente mais fraca, digamos assim, acaba, né, levando aquilo em consideração e acaba ficando mal por conta disso. E aí, desculpa o comentário que eu vou fazer, gente. Posso falar, Rose? Claro. Pode, Ah, claro. tá. Aí colocou, eu tô do lado, e ele colocou uma cara aí, eu não sei se consigo falar ou não. Eu fiz uma cara de tipo, caralho, tá bom, vai. Caralho, por quê? Mas não vou perguntar, mas enfim, porque minha memória é de curto prazo, então vou falar. Então, uma experiência que eu tive no Overwatch eu gosto de jogar, eu gosto desse jogo, mas eu não jogo muito. Por quê? Porque eu sou ruim e nunca consigo melhorar, porque como o jogo é online, Mano, ela destrói de Soldado 76 e fala que joga ruim. não, eu jogo ruim. Tem muitas pessoas que jogam, vocês, por exemplo, jogam excelentes, e aí eu acabo recebendo, quando eu tento jogar sozinha, por exemplo, sem uma equipe, entrar uma equipe qualquer e tal, eu já tive experiências de receber haters, tipo, comentários ruins. Não, claro, que me fez muito mal e tal, e me desanima para continuar jogando, porque eu estou aprendendo. Então, tem vezes que estou melhor de mira, tem vezes que não, dependendo do dia. E aí eu acabo levando. Alguém me xingou, falo alguma coisa. Nem falar se eu começo a xingar também, porque aí eu fico puta e xingo. E quando sou mulher e percebem que não sou brasileira, aí acabou. Nem preciso falar que sou argentina. Se fala que sou argentina, me tira do jogo diretamente. Mas é muito, muito ruim, porque as pessoas não têm empatia. E depois, por essas pessoas, né, que acaba muito aparecendo muitos comentários que os jogos geram violência. E não é assim, é questão de ser empáticos também, né, com o outro que está aprendendo, que tem interesse no jogo. Mas as pessoas não têm paciência, as pessoas querem ganhar o tempo todo e não sabem que, por exemplo, eu quando jogo sozinha, a equipe que estou nunca ganha. Eu não sei se por mim ou porque a equipe que me tocou é ruim. Normalmente não ganha. Mas justamente para começar a ganhar, precisa ter todo um processo de aprendizado no jogo. As pessoas não querem passar por esse processo, não querem que você aprenda a jogar bem, não te dá oportunidade, já vão te xingando. Então, com essa falta de empatia, depois tem aqueles comentários de o jogo gera violência.
Meu, vá um psicólogo. Pronto, desabafei. Pronto. Desabafou. E foi um ótimo desabafo, aliás, tá? Ela joga bem de 76, vai. Eu também acho. Tá nesse acho que a Fran falou, por exemplo, vocês, que eu acho que todo mundo já jogou multiplayer aqui, o que vocês acham que ajudaria para melhorar essa experiência que é negativa de jogos multiplayer, né? Seja por jogadores, né, ações que os jogadores podem tomar para melhorar, ou seja pelos desenvolvedores, que eles poderiam alguma coisa diferente, né? Eu acho, Wagner, que, tipo assim, é que quando os caras lançam, é difícil eles monitorar tudo, né? Infelizmente, não dá pra monitorar tudo de um jogo online. Mas o ideal é, assim, na minha opinião, seria ter mais monitoramento dos jogos, né? Porque tem muito disso nos jogos. Fora isso que a Florence dando exemplo de pessoas dando hate nela, né? De, tipo, criticando se joga, que nem o Ramon falou. O Dani jogou bem pra caramba uma partida e os caras culpou o cara. Por quê? Porque ele era o suporte, um dos suportes. Não Ele faz foi o muito que mais sentido. morreu na partida. Eu acho que era por isso também. Você, Mas ele tem razão. exemplo, o Wagner, exemplo, quando eu jogava LOL, o Wagner destruía como suporte. Aí os caras, aí se o time perdia, os caras culpavam o suporte. É um negócio meio absurdo. Suporte sempre É, culpado. o Ramon é suporte, sabe? Suporte sempre. Mas fora isso, eu acho que os desenvolvedores deveriam ter um pouco mais de atenção na sua comunidade online, comunidade que joga multiplayer, por exemplo, e ver essas questões, né? Pessoas que usam palavra ofensiva, pessoas que ofendem os outros, pessoas que fazem. Que critica, porque realmente, quando eu tava jogando com o Dani, sempre eu ou falava mal de algum personagem ali, seja o meu personagem, ou do Wagner, ou do Ramon, ou do Dani. Mas eu acho que falta um monitoramento aí melhor nos jogos online, porque Ou não melhorar mais o tem. algoritmo. Mas só que não é só da questão do hate, também sobre questões mais pesadas, assédio, seja assédio moral, assédio sexual, que acontece em jogos também. Isso dizer que não acontece, acontece em jogos online. Né? Então, são temas aí mais pesados aí que falta os desenvolvedores ter um monitoramento maior. Claro que é impossível você monitorar também tudo que acontece nos jogos, mas hoje, acredito eu, né, com as inteligências artificiais que tem aí rodando, Chat GPT, que está mostrando muito o seu potencial hoje, outras inteligências artificiais, talvez eles vão usar justamente essas inteligências artificiais para fazer o monitoramento que a parte humana não consegue de forma mais eficaz em questões de palavras-chave, comentários, alguma coisa do tipo. Eu acredito nisso. Não sei se estou Acho que, errado. eu acho que tem que Não, ter uma ajuda coincido. dos dois lados, né? Pois é. E também, eu não sei se existe já no Overwatch ou em algum outro jogo. Acho que deve existir, mas talvez o algoritmo funcione mais ou menos. Por exemplo, se eu jogo online, eu gostaria que dentro do Overwatch tenha uma parte que diga iniciantes e que chegue até certo nível. Então eu vou lá, todo mundo que está lá é iniciante e ninguém vai me xingar. Se eu quero ir numa parte expert, bom, vou para a pessoa foda e aí que rola o que tem que rolar entre eles. Mas que me separe de alguém que sabe jogar, porque essas pessoas, na minha opinião, infelizmente, não têm muita empatia na hora de jogar uma partida com outra pessoa que está começando, né? Mas tomara que, como o Wesley disse, a tecnologia, a inteligência artificial, as empresas foquem mais nisso, né? Porque hoje a OpenAI e todas as empresas estão, de fato, revolucionando o mercado, tá? Sobretudo com a inteligência artificial. Mas seria bom que as indústrias dos games comecem a usar a inteligência artificial não só para vender mais, sino também para melhorar aqueles pontos sobre o monitoramento dos jogos, né? Que é uma parte muito importante também. Algum comentário, Uma. Wagner? Ah, beleza. Oi? Algum comentário sobre? Sim, eu queria perguntar, por exemplo, eu acho que, até acrescentando no ponto que a Fran falou, eu acho que o modo iniciante realmente deveria ser mais, tipo, um foco inicial, por exemplo.
seja um modo iniciante exclusivo para iniciante, que uma inteligência consiga ver que você ainda está aprendendo o jogo, né? E libere só para outros iniciantes. Ou às vezes um modo iniciante só com bot, que é falso bot, sabe? Não sei se vocês já chegaram a jogar um jogo. E tem uns caras que parece que está jogando contra outros players, mas tem uns nomes que é de bot. Então o jogo te jogou contra como se fosse outros players, mas são bot. Então, Mano, posso falar um comentário? Você comentou sobre Call of Duty e tal. O Call of Duty tem essa questão. Às vezes você tá sim. jogando lá no modo online, aí você mata uns caras, aí você pensa que é player, mas não é player, é bot. E o nome que os caras colocou nos personagens é de player. Isso eu achei bem legal, porque Call of Duty, antigamente, quando eu jogava, eu vou falar pra você, eu fui começar a ficar bom em jogo de tiro quando eu joguei Titanfall, o primeiro. Que eu fui pegando o jeito realmente como que é jogar jogo de tiro, né? E o Call of Duty, os atuais, por exemplo, ele colocou no modo lá multiplayer personagens que são bot no meio da partida. Tem os personagens players, né, outros players para derrotar, e eles colocam alguns bots, porque antigamente Call of Duty você nascia no jogo assim, para jogar você morria, porque os caras ou usavam algum hack, algum coisa do tipo que te matava imediatamente. E aí você ficava frustrado com o jogo. Vou jogar pra quê? Eu morro, não consigo fazer porra nenhuma no jogo. E o Call of Duty atual, ele tem feito essa questão de colocar muito bot pra você matar. Então você tem aquela sensação de que você tá, caralho, eu tô destruindo no jogo. Isso é uma coisa, não sei se o Ramon sentiu isso também, quando a gente jogou aquele beta do Call of Duty Modern Warfare 2. E foi muito bom. Tipo assim, eu achei muito sensacional o que a Activision fez de colocar isso daí. Porque mesmo um player que nunca tinha jogado um jogo de tiro, ele se sente que está jogando melhor por conta disso. Que é uma coisa que eu sinto falta em jogos. Você vai jogar um Battlefield, por exemplo, ele sempre se preocupou com essa questão de colocar personagens bots nas suas partidas. Isso era uma coisa bem legal. Mas quando você joga aqueles outros modos de que é só realmente player sem frente, você percebe o quanto, ou os caras usam hack, algo do tipo, o quanto é frustrante. Então, esses são os modos que pelo menos eu vi que a Activision colocou e que a EA colocou aí no Battlefield para que o jogador não desista do jogo imediatamente, que era uma coisa que acontecia nos antigos Call of Duty para mim, por exemplo. E, por Isso é exemplo, muito conveniente também, né, para as pessoas que criam os jogos, porque afinal, se a pessoa fica ali jogando, tem mais, tem mais vendas depois, tem melhor imagem do jogo. É bem conveniente isso que fala, eu não tinha pensado nisso. por exemplo, eu acho que outra coisa que seria legal adicionar é separar, sei lá, um modo for fun, um modo para diversão e um modo ranqueado mesmo. E, por exemplo, em jogo de tiro, aquelas tabelas que tem lá de quantas mortes você fez, quantas assistências, só tem no modo ranqueado, não tem no modo assistência. Eu acho que aí, se você não quer ter cobrança, você quer só se divertir, vai jogar no modo diversão lá e não tem essas tabelas. Eu acho que aquelas tabelas ajudam muito o pessoal. Olha, você já morreu 10 vezes, o que está fazendo, não sei o quê. Se tem aquelas tabelas, ajudaria um pouco também. E eu acho que aí para o jogador, enquanto os desenvolvedores não sabem dessas coisas, você entra num jogo desse daí, a primeira coisa que você faz é silenciar todo mundo, já era. Você já reduz boa parte do tempo, você não espera nem falar nada. Você entra no jogo, já silencia todos os jogadores. Pô, Eu faço isso. Eu faço isso, Wagner. Saiba disso. Nossa, eu acho que eu também faço. Sem querer, mas faço. Mas enfim, pessoal, acho que é isso. Acho que não sei se a gente fugiu um pouco do assunto, mas o importante era dizer o que os jogos têm de aprendizado pra gente, que não incita só a violência, porque não vou dizer que não incita, né? Tem muitos jogos que incitou muita violência. Call of Duty é um, incita demais a violência. Tem o Call of Duty Modern Warfare 2, a primeira versão, né? Que tem a segunda versão, que é essa que eu citei. A primeira versão tem uma parte muito pesada no aeroporto, por exemplo. É pesada, muito pesada. Muito pesado. Então, jogos Mas é acabam legal. incitando. Incita um pouquinho, sim, mas vai daquilo que a gente falou no começo, que também vai de quem está jogando, um pouco da intervenção dos pais, porque o que acontece hoje, pessoal?
Hoje, quando nasce a criança, nasce o seu filho, ele está com 2 meses de idade, está chorando, vai lá, vai 3 meses, 4 meses, o que os pais fazem? Dá o celular na mão da criança, para ele ficar quieto e não chorar mais. É isso que acontece. Ele acaba já colocando tecnologia na mão da criança de forma muito mais precoce, digamos assim. Sendo que antigamente, o Wagner sabe disso, a gente não tinha tecnologia, então os pais tinham que dar atenção, ou era um brinquedinho que dava pra gente, alguma coisa do tipo. Então, hoje, usam a tecnologia para a criançada. A criançada já tem acesso à tecnologia com menos de 10 anos de idade, digamos assim. Eu acho que, Então, entrando nesse ponto aí, uma coisa que seria legal é a faixa etária mesmo. Por exemplo, mesmo que você dá um celular para a criança, você coloca, sei lá, no modo criança lá, e aí se ela entrar numa loja lá da Play Store, ela não vai conseguir baixar tipo um Call of Duty. Só libera esses jogos para quem realmente tem, sei lá, mais de 16, mais de 18. Aí alguém que estiver ouvindo pode falar, não, mas eu joguei jogo adulto quando era pequeno e não me afetou. A gente está falando das exceções. Aí o jogo, a gente está falando da experiência pequena porque não tem regra em si sobre jogos, né? Ele pode afetar Verdade. pessoas de maneiras diferentes. Então, essa é uma maneira que você pode evitar um pouco crianças ou pessoas que ainda não tenham um- uma formação ideal ainda para jogar, uma formação mental mesmo, né? Para jogar jogos mais violentos e prevenir de jogarem antes de estarem preparados, né? E também, Wagner, eu acho que os pais, o controle dos pais para crianças é fundamental. Porque você, assim, agora como está avançando a tecnologia, a indústria dos jogos, é muito difícil, de fato, eh, afastar uma criança dos jogos. Porque ele ou vem na casa, muitos pais jogam PlayStation, minhas sobrinhas, por exemplo, o pai joga PlayStation, ele não joga tanto jogo de tiro, mas elas veem ele jogando. E aí elas querem jogar também, né? E obviamente vai chegar um ponto que ele vai acabar emprestando o PlayStation. Seja um jogo de tiro, seja o jogo que for. E também, fora da casa, os amiguinhos, os colegas também eh, acabam influenciando a criança para começar a jogar esse tipo de jogo. Você pode tentar controlar em casa, mas fora, na escola, em outro lugar, acaba perdendo o controle. Então, a importância do monitoramento e do cuidado dos pais, e até para fazer entender às crianças de como tem que jogar cuidadosamente, é muito importante, porque a violência, muitas vezes, na minha opinião, não é gerada pelos jogos, é gerada pelas pessoas que não sabem ter empatia, que não sabem ter paciência. Então, o controle parental, acho que se chama, é super importante. Mas também a educação e o cuidado dos pais quando emprestam um console, seja o qual for, para uma criança, é mais do que importante e acho que mais responsável um pai do que a empresa que gera o jogo, na minha opinião, né? Eu acho isso muito importante. Na verdade, eu até ia falar sobre isso, que o controle dos pais, esse controle dos pais é fundamental para a criação, para, né, para o desenvolvimento daquela criança. Porque você tem, como o Wagner falou, tem a opção de você colocar o celular tipo, no modo criança mesmo, o próprio Android tem. Tem o YouTube Kids, que só mostra coisas para crianças, coisas e tal. Até os outros streamings também tem isso. Mas também vai a questão, né? Tipo assim, a tecnologia te ajuda, te dá um suporte, mas no fim, é os pais também que têm que controlar isso. Então, isso é muito importante também. Falar sobre esse assunto que os pais também são fundamentais. E às vezes a violência que acaba tipo, indo atormentando a cabeça desses jovens não está nem no que ele consome, mas sim no que ele vê. Em casa, às vezes os pais brigam demais, às vezes, ou se não até na rua, ele mora no, sei lá, num bairro que tem bastante violência, bastante coisas sociais, bastante problemas sociais, então eu acho que assim, os jogos eles só dão mais empurrões, né? Aí a questão também da pessoa que está vivendo, está jogando e como ela está vivendo também tem muita influência. Então, assim, os pais têm que sempre estar em cima, tem que sempre estar monitorando, tem que sempre estar educando
E também tem que ter sempre esse controle e essa busca de suporte com a tecnologia. A tecnologia, como eu disse, a tecnologia te dá ferramentas, te dá suporte, e você que vai encaminhar isso da sua maneira. Você como pai, eu digo, né? Pai, mãe. Para finalizar, sei lá, fazer uma indicação de um jogo. Ah, sim. Bem, vamos começar pelo Dani, que falou pra caramba. Ô, louco. Bom, uma indicação. Eu ia por Minecraft. Eu vou recomendar esse. Eu cheguei a mencionar ele antes, mas o Sky Shielding of Light. Ele é gratuito, você pode jogar no celular também, no computador, tudo. E para quem não jogou Journey, é uma boa experiência. Eu acho que, e para quem jogou Journey também, é um jogo muito bom. Então, Sky Children of Light. Eu vou indicar um jogo muito legal, muito educativo e brasileiro. Eu vou indicar o jogo Dandara, que é um jogo que eu não falei, mas é um jogo muito bom e é quase que na mesma pegada de Gris, assim, é um jogo mais de plataforma. Mas você vai entender, não é, infelizmente, não é de graça, mas ele é uma micharia. Tá na Play Store, ele vai, acho que tá R$ 12, talvez. Ó o Merchan, Não, ó o Merchan. não é merchan, mas Tô zoando, cara. é o que. Tipo, o jogo não é de graça, porque a gente sabe como é desenvolver um jogo, ainda mais sendo brasileiro. Mas é um jogo muito legal, muito interessante, que vai te ensinar bastante sobre a história também de Zumbi dos Palmares, porque ela foi inspirada na mulher do Zumbi dos Palmares, que é a Dandara. Né? Dandara dos Palmares. Aí sim. Ó, bem, o que eu vou recomendar é o It Take Two, né? Fala por mim pela Florença, ela vai complementar aí. Justamente pelo fato dele ter aquela nostalgia de jogar com alguém do lado, né? Porque é uma coisa que se perdeu nos games ultimamente. Você joga online, mas é muito bom quando você joga com alguém junto, né? Um jogo cooperativo. Então é um jogo que fala sobre amor, como eu falei, fala sobre questões familiares, né? Sobre perdão. Então, é um jogo que eu recomendo muito. Se você quiser complementar sobre o jogo aí, tá à vontade. Só falta eu comentar quando eu dizer do It Take Two Collaboration. Quer complementar algo, amor? Eu acho que você falou tudo. Aliás, estava pensando que jogo recomendar e era esse mesmo. Até porque muitas vezes o jogo, na minha opinião, faz que você se junte mais com outra pessoa, que consiga ver que conversando muitas vezes e trabalhando juntos, as coisas se resolvem. É só colocar um pouquinho de bondade na vida, né? Mas só isso. Mas eu vou recomendar um jogo Plus aqui para vocês, é um extra, é um jogo brasileiro de celular de graça, mas para quem quer aprender sobre leis, que é um jogo brasileiro chamado Carcará, que é um advogado que resolve casos relacionados a. Eu já falei, acho que num podcast, num anexo cast anterior, não sei qual foi, mas eu sei que eu falei sobre esse jogo. A gente comentou, né? O Alisson também jogou esse jogo, acho que o Wagner também jogou, acho que foi até o Wagner que recomendou o jogo. Que ele fala sobre. Tem post, Fala, Wagner? tem post lá no anexo dele, Tem post sobre ele. Exatamente, só procurar aí no Anexo Geek, no blog do Olha o Anexo Geek. merchan. Carcará. Não tem merchan nenhum. É um jogo de graça para celular e que você vai acabar aprendendo sobre o direito do consumidor. Né? Não tem nada de Celso Russomano no meio, tá? Saiba disso. Mas é um jogo que acaba te ensinando sobre o direito do consumidor, regras, várias coisas relacionadas. Então é um jogo super educativo. Inclusive foi financiado pelo governo brasileiro, né? Pra vocês terem noção. Então, recomendo, quem quiser procura aí no Google Play, acho que tem também na Apple Store também, é um jogo excepcional, aí baseado num jogo da Capcom, que é de advogado também,
que é Phoenix Wright, que o Wagner adora esse jogo, né, Wagner? Opa! Então, ele foi totalmente baseado nesse jogo e ficou excepcional. Então, você aprende muito sobre leis de direito do consumidor. Esse é um jogo Plus aí que eu estou indicando para vocês. Procurem aí. Podem baixar e jogar, que vocês vão gostar muito do que vocês vão aprender aí no jogo. E eu acho que só para finalizar, porque a gente já falou algumas 3 ou 4 vezes, mas é bom só bater nesse ponto. Se você tiver com algum problema, converse com alguma pessoa, algum familiar, ou procure uma ajuda profissional se você se sentir mais à vontade com isso. Mas sempre procure uma ajuda profissional se tiver qualquer coisa que você estiver sentindo diferente aí. É isso aí. Mano. Qualquer coisa, se sentir mal, alguma coisa do tipo, não sentir vontade de viver, alguma coisa do tipo, sempre procure um profissional, converse com ele, solte tudo aquilo que está te corroendo por dentro, porque isso faz um bem que você não imagina. Então, sempre procurem a ajuda de um profissional para isso. Excelente. Eu também acho que a ajuda profissional é importante. Se você tiver sentindo que não tá não tá legal, você não tá bem, sempre importante procurar uma ajuda profissional, sim. E não tenha vergonha disso, nada do tipo, você não vai ser considerado louco nem nada do tipo. Não vai. Porque tem Exato. gente que não quer passar no psicólogo, psiquiatra, porque acha que Não o tem amiguinho nada do a ver lado com loucura. faz. Isso é apenas procurar ajuda profissional. Então, não tem nada a ver. Pode ir lá. Tá? Vai fazer seu pensamento. Essa vai cuidar de você mesmo. É isso. Exato. Mas é isso, pessoal. Esse foi o NexoCast retornando aí em 2023. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Comentem aí nos comentários do YouTube, do Spotify, que também tem a opção de comentários. E é isso. Me falem aí. Eu vou jogar uma enquete aí, tanto no YouTube como no Spotify. Quais são os jogos que vocês aprenderam, algo que vocês consideram que marcou a vida de vocês de forma positiva? E é isso. Comentem aí. A gente vai estar tentando responder. E, da minha parte aí, Wesley, até mais e tchau. Falou! Tchau, gente. Falou, gente. Eu não consegui, eu tive que dar risada do Wagner. Meu Deus do céu. Foi maravilhoso. Mas é isso, gente. Esse foi mais um Anexo Cast. Então, daqui é tchau e prometemos. Não. Isso. Tá. Gravar mais. Vamos gravar uma vez por Vamos, mês. sim. Vou Tenha tomar vergonha na certeza cara, disso. já é hora. Uma Então é vez uma por mês. promessa. Isso. Uma vez por mês terá Anexo Cast. E No editor, se prepare. Uma vez por mês vai editar. Pronto, vai. Então beleza. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Falou, tchau.